Mas a gente vai falar sobre esse tema com o médico ginecologista Dr. José Carlos Sadala. Isso mesmo. E ele já está na linha, vamos lá. Tudo bem, doutor? Bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, obrigado pelo convite novamente, um prazer estar com vocês. Nós que agradecemos. Doutor, sabemos então que a amamentação é algo muito importante, né, para a vida do bebê, dessa criança que vai se desenvolver. Mas uma pergunta que fica: toda mulher tem condições orgânicas de amamentar? Praticamente todas, né? Existem algumas que têm umas malformações na parte da mama, que não conseguem amamentar. Existem algumas com doenças, por exemplo, o paciente que está com câncer, fazendo quimioterapia, que a gente não recomenda amamentar. Pacientes com HIV, por exemplo, mas é a minoria. A maioria das pacientes consegue tranquilamente amamentar e tem condições orgânicas para tal. Doutor Jeremias falando, eu queria saber também em relação à alimentação, né? Uma pergunta que eu achei bastante interessante. Se os alimentos ajudam a estimular a produção de leite materno. Fantástico, tem muita lenda disso. Acho que vocês devem ter ouvido falar da cerveja preta, né? Isso corre como se fosse verdade. Na verdade, não tem nenhum trabalho mostrando tal alimento ajuda ou não. O que é muito importante é hidratação. Então, ela está com uma quantidade líquida adequada, com suco, com água, para ter a quantidade melhor de leite mesmo. Mas não tem nenhum alimento provado que ajuda. O resto é lenda. Claro que ela deve ter uma alimentação saudável e balanceada, mas nada em específico não. Antes de passar para a Kate, eu queria ter uma dúvida. O senhor falou que, organicamente, a maioria das mulheres estão aptas a amamentar. Mas a gente sabe que tem mulher que, às vezes, não consegue. Tem mulher que tem muito leite e faz até a doação, outras também têm menos condições, né? Na prática, a maioria é normalizada ou o senhor tem algum percentual para explicar para a gente, sei lá, de problemas que essas mulheres acabam enfrentando na hora de amamentar? A minoria que tem o chamado leite fraco, né, que não vai ser suficiente para o bebê. É muito difícil. Para você ter ideia de porcentagem, menos de 10%. Tá? A maioria, o leite é adequado e é suficiente para o bebê. Para você saber se está sendo bom ou não, isso é fundamental o acompanhamento com o pediatra. Certo. No primeiro mês de vida, vai ganhar mais ou menos 30 gramas por dia de peso o bebê. Então, se você está acompanhando com o seu pediatra, está vendo que o ganho de peso é adequado, não dá para você pensar que o leite esteja fraco ou insuficiente. O que acontece, até de problema, tem pacientes que não estão amamentando adequadamente, a pega não está adequada, estresse atrapalha muito para a amamentação. Então, ela tem que estar num lugar calmo, confortável, para conseguir amamentar. Certo. Doutor, algumas mulheres relatam uma dificuldade na amamentação, algum tipo de fissura no mamilo, ou mesmo a mulher que sente muita dor. É muito complicado, né, doutor? Existem medidas preventivas para ajudar essa lactante nesse momento, para que ela não interrompa esse processo tão fundamental na vida dessa criança? Geralmente isso acontece na primeira gravidez, na primeira vez que ela está amamentando. Geralmente, ela, na segunda em diante, já tem um pouco mais de experiência e que tudo isso é por causa da pega. A maioria dos casos que isso acontece é uma pega inadequada. É importante o bebê pegar todo o bico do seio, que é a papila. Então, ele tem que morder na areola e não no bico do seio. Se ele morder no bico do seio, a maior chance é de dar uma fissura. O rostinho do bebê tem que estar voltado para a mãe também. Tudo isso para facilitar a pega. Você fazendo uma pega adequada, a chance de ter fissura, de ter rachadura é menor. E dá para você tratar essas fissuras, essas rachaduras. Tem pomadas, a mais usada é de lanolina, tem várias estratégias também para você diminuir essas fissuras quando ela acontece. Doutor, em relação a quantas vezes amamentar? Bebê chorou, já pode amamentar ou a própria mãe já percebe isso? Tem alguma coisa que é de mais ou é de menos? Isso tem duas correntes principais. Uma corrente chama livre demanda, então à medida que o bebê quer e vai solicitando, a paciente vai dando peito, vai amamentando, e tem outra que é da rotina. Então aí vale mais ver qual que se encaixa melhor, qual que o seu pediatra também acaba aconselhando. Tem muita interface entre o pediatra e o ginecologista nessa fase, né? A livre demanda vai ser de acordo com o bebê
vai solicitando o peito. Na de horário, não. Você estabelece horários, dependendo da fase, de 3 em 3 horas. À medida que o bebê vai, depois do primeiro mês, segundo mês, você pode até espaçar para 4 horas. Você vai tateando junto com o pediatra. Legal. Certo. E, doutor, normalmente, então, o bebê chora e a mãe já sabe que a criança quer, então, mamar, né? Claro que A maioria podem, das claro que podem ter outras razões para o nenê chorar, de repente uma cólica, quer dizer, eu não sou mãe, mas eu tenho sobrinhos, tenho sobrinhos e eu sei como é que é. E assim, doutor, então o nenê muitas vezes chorou, a mãe já oferece ali o peito, porque normalmente o nenê quer mamar. Só que depois que ele mama, muitas vezes o nenê chora. Isso pode ser, pode significar, né, que o leite não está sendo suficiente ou que houve algum erro na hora da amamentação. Tem algum Difícil. sentido nisso, doutor? Difícil ser isso, né? Após a amamentação, ele continuar chorando, não deve ser fome. Como eu falei, o leite fraco é mais raro. Você está com ganho de peso adequado, se vai acompanhando com o pediatra, não deve ser fome. Então, aí é outra coisa. Pode ser sono, pode ser as fraldas estão sujas, enfim, precisa trocar fralda. Então, mas dificilmente é porque ele está com fome. Em relação ao armazenamento, doutor, pode ser feito? Pode ser feito. Em geladeira, que é o mais comum, dura um dia. Tá? Então, às vezes, a mãe precisa fazer algum procedimento, precisa se deslocar, ficar um dia separado. Ela pode estocar esse leite em geladeira e dura um dia. Se ela quiser colocar no freezer, aí precisa ser temperatura abaixo de 19 graus Celsius, dura até 6 meses. E, geralmente, elas põem na geladeira. E vale a pena botar uma etiquetinha para você não esquecer de que dia que você acabou coletando. Certo. E, doutor, quando e como deve ser feito o desmame do bebê? Tem duas formas, né, de desmame, né? A primeira é a artificial, né, que a mãe vai parar por algum motivo, ou seja, doença, ou porque ela voltou para o mercado de trabalho. A gente sabe que isso é muito frequente no Brasil, ela não tem como amamentar essa criança no seu local de trabalho, e o desmame natural. Então, o artificial é um pouquinho mais complexo, aí varia do que você precisa fazer, eventualmente até dar medicação para secar esse leite. Agora, do natural, que é o recomendado, né, sempre que possível, a Sociedade de Pediatria orienta parar com 2 anos. Até 2 anos a paciente acaba amamentando. O desmame natural, isso vai começar principalmente após o primeiro ano, que o bebê vai naturalmente deixando de procurar o peito. Vai começar a introdução de novos alimentos, principalmente após os 6 meses, e alguns bebês algumas crianças já começam naturalmente não procurar o peito. Então, se isso acontecer, não vale a pena brigar contra. Vamos respeitar a criança e criar novas rotinas. Eventualmente à noite, que seria aquela mamada da noite. Se o bebê não está se interessando, muda. De repente, começa a ler uma historinha, cantar uma música, enfim, mudar um pouquinho a rotina. Doutor, agora tempos de Covid, se a mãe, a lactante, testar positivo, deve continuar a amamentação? Ótima pergunta. Você sabe que várias pacientes perguntam isso, né? Ainda não se demonstrou a transmissão pelo leite materno. Tem alguns estudos preliminares, mas nada confirmado ainda. Ainda os pediatras, junto com a Unicef, preconizam que não se deve suspender a amamentação nesse caso. Tá? Claro que você tem que tomar algumas medidas. Então, vai ter que usar máscara na hora de amamentar, sempre lavar as mãos, né? Água, sabonete ou álcool gel, tá? Para você diminuir o risco de transmissão para o bebê, mas não se recomenda parar a amamentação. Se a gestante estiver muito sintomática, está tossindo bastante, às vezes mesmo a máscara não vai conseguir conter. Então, nesses casos, vale a pena estocar e outra pessoa acaba dando leite para a criança. Certo. E, doutor, quais são as melhores posições, né, para amamentar? Existem posições diferentes para as mães que passaram, por exemplo, por uma cesárea, por uma outra mãe que teve um parto normal, por exemplo? Não muda nada, é a mesma coisa. Porque apesar da cesárea, a paciente vai estar sentada, né? O que eu recomendo às pacientes é ter a famosa cadeirinha de amamentação, onde seja mais confortável. De novo, a pega adequada, com o rostinho, né, da criança voltada para o peito da mãe, né, num ambiente confortável, calmo. Uma coisa que vale a pena falar da pega também é que na hora de tirar, se você tirar direto, o bebê faz a boquinha faz um pouco de vácuo.
então pode machucar o bico do seio. Então, terminou a amamentação, você já está com a mão higienizada, põe o dedo mindinho, cantinho da boca do bebê, você tira esse vácuo. E aí, a hora que a criança solta, acaba não machucando, dá uma melhorada. Mas não tem diferença de parto normal para cesárea em relação à amamentação, não. Um pouquinho de dor na parte abdominal, mas na parte da mama é igual. Estamos conversando com o Dr. José Carlos Sadala, ginecologista, agora no mês aí de incentivo à amamentação. Doutor, estou vendo aqui num site muitos mitos sobre a amamentação, né? Se é fácil ou não, se tem que lavar os mamilos antes de amamentar. Eu queria que o senhor, o que é mais recorrente que pode ocorrer de erro sobre a amamentação, que o senhor se recorda? Você pode passar um pouquinho de solução com água mesmo, enfim, um sorinho para limpar depois. Para prevenção de fissura, eu gosto bastante da lanolina. Então, passa uma pomadinha no bico do seio e não precisa remover depois, tá? Não precisa remover na hora quando você for dar o peito de novo. Acho que ainda que me vem à cabeça falar um pouco mais de amamentação, lembrar que não é só bom para o vínculo mãe-filho com prevenção de doenças, mas para a mãe também, né? A gente lembra que daqui a pouco a gente tem o Outubro Rosa e a amamentação, principalmente antes dos 30 anos de idade, também diminui câncer de mama, que é um benefício a mais e para a mãe, e não para o bebê. Agora, Sim. de outras... Não sei se vocês querem abordar algum outro aspecto. O senhor falou assim, eu estava lendo, que é importante até para a recuperação da mulher, até para o emagrecimento, porque é um processo natural. Eu brincava aqui com a Kate esses dias, doutor, que eu falava que... Desculpa, te interrompi. Imagina, eu falava que, talvez o senhor tenha acompanhado também, que algumas décadas houve um processo de que, assim, praticamente se condenava a amamentação, né? O senhor acha que tudo isso é ultrapassado, né? Porque se falava da estética. O senhor acha que hoje as mulheres estão bem conscientes e as famílias da importância da amamentação? Sim. Da importância da amamentação para o bebê, tem menos infecção, fato. Passa anticorpo pelo leite materno, então essas crianças estão mais protegidas. É realmente bem benéfico. Agora, a gente só não pode o contrário, né? Condenar quem não consegue. Né? Quem não consegue, sim, fez o máximo que podia também, e não é menos mãe pelo fato de não amamentar. Mas, claro, a nossa função é desmistificar e incentivar. E doutor, quais são as queixas mais comuns entre as mães, né, que estão amamentando? E qual o momento, então, dessa mãe também procurar um especialista? Quando que o desconforto deixa de ser um desconforto considerado normal para ser realmente um aspecto que precisa ser investigado junto com o médico, né? Ótima questão. Uma coisa que a gente vê é o risco de mastite, que é a infecção da mama. Então, se você vê que aquela fissura, aquela rachadura não está melhorando, pior, começa a ficar vermelho ao redor ou ter febre, isso pode ser mastite e precisa ser tratado, geralmente com antibiótico. Normalmente, quando tem mastite, ainda não precisa suspender a amamentação, a não ser que saia pus pelo leite. Aí você suspende, principalmente desse lado. Você pode continuar a amamentação do lado que não está afetado. Uma coisa interessante que observa-se também, às vezes o recém-nascido rejeita um lado só. E já foi descoberto, já foi descrito alguns casos de câncer de mama no lado que o bebê rejeita o peito. Então, eventualmente, se é uma coisa muito sistemática, está sendo sempre do mesmo lado, vale a pena procurar um médico. Não quero falar em cancerofobia, não é isso, mas vale a pena procurar um médico. Doutor, a mulher também se preocupa muito, por exemplo, com medicação, né? Tem algum tipo de medicação que ela não pode tomar durante a amamentação? Então, muito bem falado. Não só na gravidez, que ela sempre tem que perguntar para o obstetra que remédio ela está tomando, se é seguro ou não, na amamentação também. Existem remédios que passam pelo leite e podem atrapalhar o bebê também. Alguns antidepressivos, não são todos, alguns medicamentos para sono. Então, dependendo do que ela for tomar, é importante ter a sinergia com o pediatra e com o ginecologista dela. Muito bem. Eu agradeço bastante a entrevista com o nosso ginecologista, Dr. José Carlos Sadala, pelas informações. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço, um prazer estar com vocês de novo. Até a próxima, Obrigado. doutor. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.